Solicito ao nobre secretário que faça a leitura do expediente recebido do Poder Executivo, cujo expediente estarão à disposição dos senhores vereadores na secretaria desta Casa. Projeto de Lei número 24/2025 autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial e da outras providências. Projeto de Lei 27/2025 institui de área especial de atividade complementar, DEAC, que cria gratificação por desempenho de atividade complementar aplicável aos servidores integrantes do quadro da Guarda Civil Municipal nas condições que especifica. Ofício número 1341 de 2025, resposta ao requerimento número 31 de 2025 da vereadora Cíntia Cristina Grosclaus. Ofício número 1346 de 25 do Gabinete do Prefeito, resposta ao requerimento número 31 de 2025 do vereador Ayrton Cândido da Silva. Lido, presidente. Solicito ao nobre secretário que faça a leitura do expediente recebido dos senhores vereadores, cujo expediente estarão à disposição dos senhores vereadores na secretaria desta Casa. Recebido dos vereadores. Projeto de Lei número 28/2025, de Karina Aparecida Blasque, institui o Março Lilás no calendário oficial do município para conscientização, prevenção e combate do câncer de colo de útero. Projeto de Lei número 31/2025, de Cíntia Cristina Grosclaus, institui, no âmbito do município de Leme, a carteira de identificação da pessoa com doença neoplásica maligna, câncer. Lidos os recebidos de vereadores. Recebo também esta pauta o requerimento subscritivo pelo quórum necessário de vereadores que solicitaram a tramitação da urgência especial ao projeto de lei número 24/2025, de autoria do prefeito municipal, o qual será encaminhado na ordem do dia desta sessão. Solicito ao nobre secretário que faça a leitura dos requerimentos recebidos dos senhores vereadores. Requerimento 103/2025. Requer informações do prefeito municipal sobre coleta de lixo da área rural de Leme. Considerando que existem na área rural do nosso município vários pontos de lixeiras coletivas para que os moradores da área rural possam depositar o lixo doméstico de suas residências, considerando que a coleta por parte do município não tem sido eficiente, pois o lixo depositado nesses locais tem ficado por várias semanas no local, considerando que alguns desses locais são rotas turísticas do nossa cidade, e isto deprecia a imagem de Leme, considerando que o descaso com essa recolha do lixo, como vem sendo feita, pode se caracterizar crime ambiental, considerando que a normalidade seria a retirada do lixo pelo menos 2 vezes por semana, pois as lixeiras não comportam quantidade grande de lixo, considerando que quando não ocorre a retirada com a periodicidade que deveria, o lixo transborda das lixeiras e desta forma não é recolhido mais pelos coletores e desta forma, de tempo em tempo, há necessidade de emprego de máquinas de grande porte para fazer a limpeza do local, gerando gasto desnecessário ao município. Requer a mesa ouvir do plenário e cumpridas as formalidades regimentais e inserido na ata dos nossos trabalhos, e após enviado ofício ao prefeito municipal, que dirige ao setor competente da municipalidade, solicitando que envie esta Casa de Leis, dentro do prazo estipulado em nossa legislação, as seguintes informações. Informar quais são os dias da semana de coleta de lixo na área rural de Leme, discriminando por bairros rurais. Informar por qual motivo algum de nossos bairros da zona rural não tem sido atendido com a coleta. Assina o vereador João Arraes Seródio Neto. Os vereadores favoráveis ao requerimento permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado pelos presentes. Requerimento número 104/2025 requer o envio de profundo pesar pelo falecimento do professor Iraldo José Bortolin, ocorrido no dia 11 de maio de 2025.
Considerando que este vereador se une aos seus familiares e amigos neste momento, rogando a Deus que dê força, coragem aos corações enlutados com a perda deste ente tão querido, diante das considerações acima, seja constatado na ata dos trabalhos da presente sessão voto de profundo pesar pelo passamento do professor Iraldo José Bortolin. Seja oficiado aos familiares com as condolências em nome desta Casa Legislativa. Assina vereador Cristiano Ayrton Boff. Os vereadores favoráveis ao requerimento permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado pelos presentes. Requerimento número 105, 2025, requer informações ao prefeito municipal sobre a Casa Dia do Idoso 2. O vereador que a subscreve nos termos do artigo 218 e seguinte do regimento interno apresenta para conhecimento da Casa o requerimento a ser encaminhado ao senhor prefeito, sugerindo o que segue. Considerando que este vereador tem recebido diversas reclamações sobre o fechamento temporário da Casa do Idoso 2 para abrigar o dengário e que tal atitude tem prejudicado algumas pessoas idosas que participam das atividades realizadas no equipamento de assistência social, considerando que é vexatório ter que fechar um equipamento assistencial para abrigar um equipamento temporário de saúde, mesmo que em período de epidemia de dengue, ocorrido por falta de fiscalização, de ação de combate e principalmente pelo descontrole da limpeza pública, e que a falta da política públicas efetivas no combate à dengue e outras doenças resultaram na epidemia que assola o município atualmente, considerando que a Casa Dia do Idoso é uma necessária política de assistência social, cuja finalidade é promover a autonomia, inclusão social e a melhoria de qualidade de vida das pessoas participantes, conforme tipificação nacional dos serviços socioassistenciais, resolução número 109 de 2009, considerando que a atenção à pessoa idosa depende de uma grande infraestrutura, com profissionais capacitados e com quantidade suficiente para atender às demandas de cuidados necessários e que, ao juntar todos os idosos em um único espaço, acarreta sério desconforto aos assistidos e impossibilita uma atenção de excelência, além de impossibilitar a participação de alguns idosos em virtude de deslocamento de distâncias, o que tem gerado inúmeras reclamações, considerando que o município conta com diversos públicos fechados, como o Paço Municipal, Jovens do Santos Carvalho, a IMEB Maria José Gonçalves, localizada no Jardim Adelina, o equipamento de assistência social, localizado na rua José Pascoal, no Jardim Saulo, que poderiam ser melhor planejados e utilizados pelo poder público, requer a mesa ouvida o plenário e cumpridas as formalidades regimentais, seja inserida na ata dos nossos trabalhos e após enviado ofício ao prefeito municipal solicitando que envie a esta Casa de Lei as seguintes informações. Quanto tempo a Casa Dia do Idoso 2 ficará fechada? Qual o prazo exato? Quantos idosos eram atendidos? Quantos idosos eram atendidos regularmente na Casa Dia 2? E quantos profissionais estendia esses idosos? Os profissionais da Casa do Idoso 2 foram deslocados para dar suporte à Casa Dia do Idoso 1, listar os nomes e funções. A SADS fornece transporte especializado para que as pessoas idosas participantes da Casa Dia do Idoso 2 possam participar das atividades da Casa Dia do Idoso 1 em virtude do fechamento temporário da Casa Dia do Idoso 2. As pessoas idosas foram avisadas previamente do fechamento das atividades e transferência para a Casa Dia do Idoso 1. Quais medidas a Prefeitura e a SADS adotaram para garantir que os idosos que frequentavam a Casa Dia do Idoso 2 não sejam prejudicados, considerando suas limitações e dificuldades de locomoção? A Casa Dia do Idoso 1 tem infraestrutura necessária para atender a demanda de pessoas com a junção das duas casas, como, por exemplo, banheiros, espaços amplos, poltronas,
profissionais e outras ações necessárias para melhor atendê-las? Por que não foi utilizada uma das outras unidades públicas atualmente fechadas para a instalação do dengário, evitando prejuízo aos idosos? Houve estudo prévio para essa decisão? Assina vereador Davi Pedrão da Silva. Os vereadores favoráveis ao requerimento permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado pelos presentes. Requerimento número 106, 2025, requer informações ao prefeito municipal sobre possível crime ocorrido na Saecil, considerando que, conforme dito por Vossa Excelência, em reunião com os vereadores desta Casa de Leis, no dia 6 de março de 2025, sobre o ocorrido com a água suja distribuída em nossa cidade no último mês de fevereiro e início de março, considerando que a vossa afirmação de que o motivo da entrega da água suja e possivelmente contaminada à nossa população não foi por motivo operacional da Saecil, e sim por ter um servidor público daquela autarquia jogado na rede de água tratada por 3 vezes ao dia, àquela época, o lodo do tratamento no encanamento que vai às nossas casas? Considerando que tal fato caracteriza crime e que deve ser tratado como tal de maneira exemplar, considerando que devem ser tomadas providências tanto na área administrativa como na criminal, requer a mesa, ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais, seja inserido na ata de nossos trabalhos e após enviado ofício ao prefeito municipal, que dirija ao setor competente da municipalidade, solicitando que envie a esta Casa de Leis, dentro do prazo estipulado em nossa legislação, as seguintes informações. Informar se já foi aberta a sindicância para apurar os fatos e serem tomadas as medidas administrativas que requer o caso. Encaminhar cópia. Informar se já foi feito o boletim de ocorrência para apuração de crime. Se positivo, encaminhar cópia do BO. Se negativo, informar motivo pelo qual a autoridade responsável não tomou as providências até a presente data sobre crime ocorrido em nosso município e não informado a autoridade policial local. Assina vereador João Arraes Seródio Neto. Permaneça como estão, os contrários que se levantem. Aprovado pelos presentes. Requerimento 107, 2025, requer informações ao prefeito municipal sobre o fechamento do equipamento assistencial da SADES, localizado no Jardim Saulo, e seu impacto na oferta de serviços socioassistenciais. O vereador que a subscreve, nos termos do artigo 218 seguintes do Regimento Interno, apresenta para conhecimento da Casa o requerimento a ser encaminhado ao senhor prefeito, sugerindo o que segue. Considerando o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo é uma ação prevista na Política Nacional de Assistência Social e regulamentada pela Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, tendo como objetivo prevenir situações de vulnerabilidade e fortalecer traços comunitários e familiares. 2. O fechamento deste equipamento tem gerado reclamações de moradores e usuários que dependiam das atividades ali realizadas, comprometendo um serviço essencial voltado principalmente às crianças, adolescentes, idosos e famílias em situação de vulnerabilidade. A SADES atualmente mantém diversos imóveis alugados para execução de suas atividades, enquanto um equipamento próprio e já estruturado encontra-se fechado e sem destinação clara, demonstrando falta de planejamento na gestão dos recursos públicos. 4. A administração municipal tem o dever de garantir a ocupação eficiente dos equipamentos públicos disponíveis, visando evitar desperdícios de recursos e melhorar a oferta de serviços assistenciais à população. Requer a mesa ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais,
seja inserido na ata de nossos trabalhos e após enviado ofício ao prefeito municipal, solicitando que envie a esta Casa de Leis as seguintes informações. Qual o motivo do fechamento do equipamento assistencial localizado na rua José Pascoal, no Jardim Saulo? Quantas pessoas eram atendidas regularmente no SCFV nesse espaço antes do fechamento? Os serviços anteriormente prestados no equipamento foram realocados para outro local? Caso positivo, para onde? A SADES tem planejamento concreto para reativar o equipamento e retornar a oferta de serviços assistenciais no local? Se sim, qual o prazo previsto para isso ocorrer? Houve estudo de impacto antes do fechamento do espaço, considerado a necessidade de continuidade dos serviços e o acesso da população ao atendimento assistencial? Diante da existência de um equipamento próprio, quais são os motivos que justificam o gasto contínuo com imóveis alugados para a prestação do serviço da SADES? Há algum estudo para reduzir essa dependência de imóveis alugados? Assina vereador Davi Pedrão da Silva. Os vereadores favoráveis ao requerimento permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado pelos presentes. Requerimento número 108, 2025. Requer envio de profundo pesar pelo falecimento de pessoa Ieda Paris Hildebrand. Vereadora que subscreve, nos termos do artigo 218, seguinte do regimento interno, apresenta para conhecimento da Casa voto de pesar. Considerando que foi com grande pesar que essa vereadora recebeu notícia do falecimento pequena Ieda Paris Hildebrand, ocorrido no dia 14 de março de 2025, considerando que essa vereadora se une aos seus familiares e amigos neste momento, rogando a Deus que dê força e coragem aos corações enlutados com a perda deste ente tão querido. Diante das considerações acima, seja constatado na ata dos trabalhos a presente sessão voto de profundo pesar pelo passamento da Hilda Paris Hildebrand. Seja oficiado aos familiares com as condolências em nome da Casa Legislativa. Assina Fabielle de Souza Trevisan Bergamin. Os vereadores favoráveis ao requerimento permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado pelos presentes. Requerimento número 109, 2025, requer informações do prefeito municipal sobre revisão geral anual de reajuste salarial dos servidores públicos municipais. O vereador que subscreve, nos termos do artigo 218 seguinte do regimento, apresenta para conhecimento da Casa o requerimento a ser encaminhado ao senhor prefeito, sugerindo o que se segue. Considerando que a crise econômica que assola o país nos últimos anos, em especial ao alto preço dos alimentos, principalmente de itens da cesta básica, que tem afetado diretamente o poder de compra das famílias brasileiras, bem como afetando diretamente o comércio, com queda nas vendas, diminuição de fluxo, e isso pode acarretar demissão e prejudicar ainda mais a economia que já não vai bem. Considerando que a revisão geral anual prevista no artigo 37, inciso 10, da Constituição Federal de 1988, onde estabelece que a remuneração dos servidores públicos deve ser periodicamente atualizada para evitar a corrosão inflacionária, considerando que muitas categorias dos servidores públicos municipais estão há tempos sem o reajuste salarial, como, por exemplo, agentes administrativos, motoristas, agentes de serviços gerais, entre tantas outras categorias que necessitam com extrema urgência de uma valorização profissional por meio da reestruturação de carreiras e planos salariais, considerando que tanto a revisão geral anual e o reajuste salarial dependem do envio do projeto de lei à Câmara de Vereadores por parte do Poder Executivo e que esta Casa de Leis está empenhada em votar projetos que valorizem os servidores e também ampliem os servidores públicos ofertados, os serviços públicos ofertados à nossa população,
requer a mesa, ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais, seja inserido na ata trabalhos e após enviado ao ofício ao prefeito municipal solicitando que envie esta Casa de Lei seguintes informações. Existe projeto para o cumprimento da revisão geral anual dos servidores públicos municipais 2025? Qual o percentual de correção inflacionária para 2025? Existe previsão de data para o envio do projeto de lei que estabelece revisão geral anual dos servidores para votação nesta Casa de Leis? Existe projeto e ou planejamento para o reajuste salarial, revisão do plano de carreira de salários e das demais categorias de servidores públicos municipais que há tempos não recebem tal olhar de valorização e clamam por melhorias significativas nos salários? Assina o vereador Davi Pedrão da Silva. Os vereadores favoráveis ao requerimento permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado pelos presentes. Requerimento número 110/2025 requer informações do prefeito municipal sobre o Paço Municipal Jovens do Santo Carvalho. O vereador que escreve, nos termos do artigo 218 seguintes do regimento interno, apresenta para conhecimento da casa o requerimento a ser encaminhado ao senhor prefeito, gerindo o que segue. Considerando que este vereador tem recebido diversas reclamações sobre o estado de abandono e fechamento do Paço Municipal Jovens do Santos Carvalho, antigo prédio da Prefeitura Municipal, considerando que o prédio tem características próprias e que devem ser preservadas a fim de garantir a preservação histórica e arquitetônica que tanto contribuíram com a história de Leme, considerando que o prédio é amplo, com diversas salas e espaços e que poderiam abrigar muitas atividades ofertadas pela municipalidade, diminuindo os gastos com aluguéis e possibilitando que os recursos economizados sejam empregados em outros serviços e melhorias ao cidadão lemense, considerando que quanto mais demora para realizar a manutenção e a recuperação do prédio, mais oneroso ficará a obra para os cofres públicos em virtude da deteriorização e que certamente pode ser evitado com uma ação mais rápida e eficiente por parte do poder público, requer a mesa ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais, seja inserido na ata de nossos trabalhos após enviado ofício ao prefeito municipal solicitando o envio a esta Casa de Leis seguintes informações. Existe algum projeto de reforma e restauração do Paço Municipal Jovens do Santos Carvalho? Existe algum planejamento para que esse espaço seja ocupado por alguma secretaria ou serviços públicos ofertados para a população? Quanto tempo espera-se que o prédio seja ocupado por secretarias ou servidores públicos? Existe algum tipo de vigia ou zelador predial tomando conta do Paço Municipal? Assina o vereador Davi Pedrão da Silva. Os vereadores favoráveis ao requerimento permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado pelos presentes. Solicito ao nobre secretário que faça a leitura das indicações apresentadas pelos senhores vereadores que serão encaminhadas ao Poder Executivo ou a quem tem direito. Indicações. Indicação 396, João Arraes, instalação de lixeiras coletivas na área rural do município. 397, Elias Ferrara, indica a aquisição de mais cadeiras de banho, cadeiras de rodas, camas hospitalares e demais itens para a rede pública de saúde. 398, Ayrton Cândido indica anteprojeto de lei dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação e uso de sistema de rastreamento ou outros dispositivos que possibilitem um eficaz controle dos veículos oficiais pertencentes aos poderes executivos no âmbito do município de Leme e da outras providências. 399, Elias Ferrara indica maior colaboração e celeridade do Poder Executivo Municipal em responder os requerimentos do Poder Legislativo. Indicação 400.
João Arraes Seródio Neto indica reforma da faixa elevada em frente ao CMI, na Avenida Hermínio Meto, sentido bairro Rodovia Anhanguera. 401 de Elias Ferrara indica a implementação de anteprojeto de lei Nasce uma criança, planta-se uma árvore, no município de Leme. 402 de Elias Ferrara indica a criação e fomentação de projetos esportivos para crianças e adolescentes. 403, Cristiano Boff indica a implementação de um policiamento reforçado nos dias de campeonato de futsal realizados em nossa cidade. Davi Pedrão indica a manutenção e melhoria das estradas rurais do município. Cristiano Boff indica a reforma da mureta que fica na Avenida João Arraes Seródio Filho, Jardim Nova Granada. Cristiano Boff indica recapeamento no asfalto da rua Antônio Fio Klein, Jardim Travagim. 407, João Arraes indica manutenção das quadras esportivas do Centro de Atenção Integral à Criança Pedro Piva, Caique. 408, Cristiano Boff indica reforma do posto de saúde do bairro Primavera. 409, Cristiano Boff indica implantação de uma TV para ser usada com painel na recepção e implantação de telefone PABX no posto de saúde do bairro Primavera. Fabielle Bergamin indica cobertura no espaço dos quiosques onde estão instalados os pergolados da FEPASA. Cíntia Grosclaus indica retirada de galhos e entulhos na rua Esmeraldino Vieira das Neves, em frente ao numeral 1269, no bairro Taquari Ponte. Ayrton Cândido indica anteprojeto de lei que dispõe sobre a criação do espaço motoboy no âmbito do município de Leme, São Paulo, e dá outras providências. Cíntia Grosclaus indica reformas e melhoria do paisagismo do nosso bosque municipal. Cíntia Grosclaus indica remoção de enxame de abelha na árvore de frente ao portão da entrada da EMEI, professora Virgínia Leme Schwenger Franco. Cíntia Grosclaus indica maior intensidade nas fiscalizações de lotes vazios e quintais residenciais para o efetivo combate do mosquito transmissor da dengue. Cíntia Grosclaus indica recapeamento asfáltico na rua Martinho Wilsdorf, 557, Jardim Itamaraty. Davi Pedrão indica aumento do número de bolsas de colostomia fornecidas pela Prefeitura do município de Leme. João Serve indica instalação de ar-condicionado no velório municipal Antônio Luiz Delay, visando o conforto e acolhimento das famílias enlutadas. João Serve indica a realização de um estudo de trânsito no cruzamento da Avenida José Antônio de Lisboa com a Avenida Aparecida Taufik Nancy, no Jardim do Bosque, visando a redução de acidentes. João Serve indica a fiscalização do trânsito na rua Ricardo Vigato, localizada no Jardim Amália, devido ao tráfego de veículos na contramão, visando a segurança dos munícipes. João Serve indica a desobstrução da canaleta localizada na rua Adelino Gomes Caetano, altura do número 1138, Jardim Amália, visando o escoamento adequado das águas pluviais. Elan Ricardo Paixão indica revitalização da Praça da Bíblia. Cíntia Grosclaus indica aquisição de novos caminhões para a coleta de lixo. João Serve indica a instalação de bebedouros nas extremidades da Praça da Bíblia, localizado na rua Juvenal Penteado, Barra Funda, visando o bem-estar dos munícipes. Amarílis Oliveira Ribeiro indica limpeza do parquinho da Praça Cambuí. Amarílis Ribeiro indica a limpeza do parquinho Cambuí. Amarílis Ribeiro indica contratação de médicos pediatra para atuar no PAN. Amarílis Ribeiro indica a reforma do campo de futebol do Taquari. Amarílis Ribeiro indica a reforma completa do posto de saúde do Taquari.
A Marília Ribeiro indica a contratação de médicos ginecologistas para atuar na rede municipal de saúde. Cristiano Boff indica a manutenção da Praça do Jardim Residencial Cambuí. A Marília Ribeiro indica troca de lâmpadas LED em toda a cidade. A Marília Ribeiro indica recapeamento de ruas no Taquari. A Marília Ribeiro indica contratação de médicos reumatologistas para atuar na rede municipal de saúde. A Marília Ribeiro indica a contratação de médicos endocrinologistas para atuar na rede municipal de saúde. Davi Pedrão indica limpeza de lixo acumulado em terreno atrás da EMEB Professora Judite Vivona de Campos, no Jardim Empírio. Davi Pedrão indica a contratação de médicos dermatologistas para a rede municipal de saúde. Davi Pedrão indica contratação com urgência de médicos pediatras para a rede municipal de saúde e disponibilização de pediatra na Santa Casa para atendimento no período noturno. Davi Pedrão indica manutenção nas impressoras do CMI, Centro Médico Integrado. Davi Pedrão da Silva indica policiamento, ações de segurança, redutores de velocidade, fiscalização de trânsito, câmeras de monitoramento e lombadas eletrônicas na região do Jardim Cambuí. Davi Pedrão indica adequação da rede elétrica na EMEB Professora Maria Gonçalves Mourão, no Jardim das Palmeiras. Davi Pedrão indica a iluminação pública na rua Eugênio Guerra e no final da rua Flávio Zilo, localizada na cidade de Jardim, próximo à Anhanguera Educacional. Elan Ricardo da Paixão indica recapeamento asfáltico na rua Santa Cecília em toda a sua extensão. Lido as indicações, senhora presidente. Solicito ao nobre secretário que faça leituras individuais das moções apresentadas pelos senhores vereadores. Moção de aplausos. Aplaudem a Igreja de Cristo Pentecostal Internacional pelos 20 anos na cidade de Leme. Vereador que esta subscreve, nos termos do artigo 228 e seguintes do Regimento Interno, apresenta para conhecimento da Casa a moção de aplauso. Considerando que a Igreja ICPI Leme, Igreja de Cristo Pentecostal Internacional, abrange todas as faixas etárias com trabalhos de cunho evangélico, transmitindo conhecimento bíblico, realizando trabalhos sociais e contribuindo para o nosso município na área social e espiritual, com reuniões e mensagens espirituais, manifestações de louvor e promovendo lazer aos fiéis de forma saudável, trabalhando constantemente os valores morais e sociais religiosos. Assim sendo, aplaudem ao pastor Edson Balduino e missionária Camila Balduino pelos 20 anos da ICPI Leme, Igreja de Cristo Pentecostal Internacional. Requer que do deliberado seja enviado ofício dando ciência ao pastor Edson Balduino e à missionária Camila Balduino, ficando meu gabinete à disposição. Assina Cristiano Ailton Boff, vereador. Os vereadores favoráveis à moção permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado pelos presentes. Solicito ao nobre secretário que faça a leitura individual dos documentos recebidos de terceiros. Recebidos de diversos. Despesas efetuadas pela Câmara Municipal de Leme durante o mês de fevereiro de 2025. Caixa Econômica Federal informa contrato de repasse OGU MESP 949032/2023, operação 10.90.298/54. Lido, senhora presidente. Terminada a leitura das matérias mencionadas no expediente, destino aos nobres vereadores o tempo restante para o uso da tribuna. Observando a ordem do sorteio, como primeira vereadora para fazer o uso da palavra, Cíntia Cristina Groscal dispenso, Ademir Albano Lopes, Vivaldo Aparecido Benhane,
O senhor terá 10 minutos. Boa noite, senhora presidente, membros da mesa, senhores vereadores, público presente, pessoal que acompanha a gente pela rede social. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a Deus por estar voltando a essa Casa de Leis e tendo o apoio de todos os nobres vereadores aí. E eu acho que eu fui bem-vindo aqui, todo mundo me aceitaram, me acolheram muito bem. Então, eu quero agradecer a todos, o jurídico da Câmara, a presidente Cíntia Groscaus, a todos os funcionários da Câmara. E também eu queria, antemão, agradecer também a confiança que nesses 2 meses e 10 dias como secretário de governo, pude aprender muito como secretário. Foi uma experiência nova na minha vida e vou guardar para sempre. Tudo na vida tem um propósito. E hoje, voltando a essa Câmara aqui, eu queria agradecer também a todo o povo que confiou no meu trabalho, que me deu 1.063 votos. Então hoje eu quero retribuir a todos vocês e dizer a vocês que estou à disposição, tantos desses 1.063 votos que votaram para mim, como os que não votaram também. Estarei à disposição de todos, lutando por uma cidade melhor, junto com todos os vereadores, com a Câmara Municipal, trazendo projetos para a cidade, trazendo mais evolução para melhorar nossa saúde, a nossa educação. E também agradecer também ao prefeito Claudemir Borges por ter dado essa oportunidade para mim como secretário de governo. Muito obrigado. Amarílis de Ribeiro, Cristiana Ayrton Boff. O senhor terá 10 minutos. Senhora presidente, mesa, nobres vereadores, presentes, pares, população que nos assiste, uma boa noite a todos. Eu só queria fazer uma exaltação a um serviço que vem sendo realizado à população e ressaltar que foi um pedido de vários vereadores que foram feitos aqui, né, umas indicações sobre a questão do dengário. Nós estamos passando por um surto, né, de dengue na nossa cidade, né? Eu mesmo já peguei dengue 2 vezes, se puder falar dessa forma, peguei, né? Contraí esse vírus, que infelizmente quem já teve sabe como é difícil a recuperação, né? E assim, eu queria exaltar o serviço, porque como funcionário público também estou trabalhando lá com muito amor, carinho, dedicação à população, né? E ressaltar que nesses 4 dias foram atendidas 391 pessoas lá. Então, assim, é muita pessoa com sintomas de dengue, né? Então, assim, tem uma equipe preparada lá com médicos, enfermeiros, técnicos, faxineira, pessoal, agente de saúde, que estão trabalhando árduo para trazer um melhor atendimento à população, né? Nós temos aí um técnico de enfermagem aí hoje aí, presente, o Adalto. E, assim, não poderia deixar de exaltar, porque em 4 dias, 391 pessoas foram atendidas. Nós sabemos que isso ajuda a desafogar os postos de saúde, nosso PAN também, né? Então, assim, também pedir ao senhor prefeito, nós precisamos de mais funcionários também para poder atender a população, tanto na área de enfermagem, também médicos, tudo que engloba isso aí, que vai trazer um melhor, né, amplo atendimento à população na questão da saúde, porque nós estamos precisando. E esse dengário veio a cair muito bem, e não poderia deixar de ressaltar, como foi falado, que foi indicação de vários vereadores aqui. Então, queria agradecer ao prefeito por ter atendido esse pedido nosso, né? Eu sei que nós precisamos melhorar muito ainda a saúde da nossa cidade, mas não poderia deixar de ressaltar esse serviço que está sendo feito, né? Então, parabéns a todos a equipe, né? Ressaltar a população que tem os sintomas, não procure o PAN, de semana procure o dengário, né? Das 7 às 5 da tarde, para que você possa ter um atendimento de qualidade. Boa noite a todos. Próximo inscrito, o vereador Davi Pedrão. Vossa Senhoria terá 10 minutos.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, membros da mesa. Boa noite, nobres colegas. Aqueles que nos acompanham de casa e os que estão aqui presentes também. O que me traz hoje a essa tribuna é a questão dos pediatras. Eu tenho recebido inúmeras reclamações a respeito do atendimento médico pediatra na nossa cidade. Como muitos sabem, né, eu sou médico, já atendi muito tempo na rede pública, já fiz atendimento em porta e eu já atendi muitas crianças. Mas eu sei a necessidade e o que essas mães passam quando as crianças de fato adoecem e precisam desse atendimento médico mais especializado. Então, nós já fizemos essa indicação para que haja contratação de mais pediatras para atender na questão da urgência e de outras especialidades médicas. Já passou da hora de nós termos um atendimento médico 24 horas aqui na nossa cidade. Esse atendimento médico poderia ser feito, por exemplo, pelo PAN, ou um convênio com a Santa Casa, ou então, como nós já indicamos aqui nessa Casa de Lei, a criação de um centro pediátrico 24 horas. As nossas mães, elas estão pedindo socorro, e nós precisamos resolver essa situação. Um outro assunto que eu tenho sido cobrado pela população é a respeito da mudança da Casa Dia do Idoso 2, e ela passou a abrigar o que foi chamado aí de dengário. Então, as pessoas, os idosos, né, que tinham ali o tratamento na Casa Dia do Idoso 2, eles estão ocupando o mesmo lugar da Casa Dia do Idoso 1. E há muita reclamação em relação à estrutura do local. Ela não está dando conta de abrigar esse contingente. Muitos estão deixando de participar das atividades por ser longe da residência, então uma questão de falta de acessibilidade também, uma questão clara que não houve planejamento para que isso seja instituído. Isso reflete uma ineficiência da nossa gestão e falta de planejamento também. Para finalizar, eu quero tocar um assunto que outros colegas dessa casa aqui já mencionaram, em relação a alguns requerimentos que nós, vereadores, sempre fazemos aí ao Poder Executivo, e muitas vezes nós não somos atendidos. Eu vejo isso, além de um desrespeito com nós, a nossa Casa de Lei, com nós, vereadores, também é um desrespeito com a nossa população. A nossa função, como vereadores, é legislar e fiscalizar o Executivo. E quando nós requeremos alguma informação, nós precisamos dessas respostas. Se não há nada errado, não tem por que não enviar para nós essas informações. Só esconde informação aquele que, de fato, tem algo a esconder. Muito obrigado, boa noite. João Arraes Seródio. O senhor terá 10 minutos. Senhora presidente, senhores membros da mesa, vereadoras, vereadores, o público que acompanha a nossa sessão aqui na Câmara e em suas casas, pela transmissão, nossos servidores que acompanham ali do corredor. Uma boa noite a todos. Primeiramente, foi falado já hoje nas nossas indicações e requerimentos, foi falado sobre prazos de resposta de requerimento. Queria aqui colocar, senhora presidente, senhores vereadores e vereadoras, que os prazos dos nossos requerimentos não estão sendo cumpridos. Hoje foi lido por mim a chegada de 2 requerimentos. E nós temos requerimentos que foram colocados já na primeira sessão da Câmara e eles não estão sendo cumpridos. Nós temos que pedir uma atenção maior nessas respostas, porque as indicações elas são algumas sugestões que a gente manda e os requerimentos são alguns questionamentos
até para que se possa tomar providência de algumas coisas. E para a gente entender melhor como está andando determinadas situações. E esses prazos não estão sendo cumpridos não digo que seja pelo prefeito, ou seja pelo seu chefe de gabinete que está demorando para encaminhar as secretarias, por suas vezes se há secretários que estão tardando para responder, mas isso não pode ocorrer. O prazo ele é bastante amplo e dá para ser respondido, ou pelo menos pedido um prazo maior, que está se apurando alguma coisa, uma satisfação ser dada à Câmara Municipal. Nós não podemos requerer e ficar aguardando a boa vontade daquele que tem que prestar contas à Câmara Municipal de Leme, a nós, vereadores. Respondendo a nós, está respondendo a toda a população. É isso que nós estamos fazendo aqui, representando o povo lemense. Para isso fomos eleitos. Se a gente pergunta alguma coisa, é justamente em nome do povo. Não é um questionamento particular meu ou de qualquer vereador aqui, do nosso vereador João Sébio, nosso vereador mais, vamos dizer, experiente, né? Mas não é engraçado, né, vereador João Sérgio? Esse não cumprimento de prazo é coisa séria, senhora presidente. Então, segundo, eu coloquei uma indicação e um requerimento que tratam praticamente o mesmo assunto. Sugeri ao senhor prefeito que coloque mais lixeiras coletivas na área rural. Tem alguns bairros que têm as lixeiras coletivas, mas tem alguns acessos que são estradas que demandam de vários proprietários que utilizam aquela estrada rural, e o lixo doméstico, ele não tem onde colocar. Eles até, com muito cuidado, queimam um papel higiênico usado, alguma coisa em latões que improvisam lá, mas determinado lixo eles não têm onde colocar. Tem que vir para o nosso aterro, porque não pode ser descartado em qualquer local. E aí, no caminho, né, desses locais, vou citar aqui, Núcleo Criciúmal, vários moradores moram no núcleo, separadamente. Então, no local próximo onde todos saem para vir para a cidade, se tiver uma lixeira, facilita para eles colocarem e facilita para os coletores recolher aquele lixo. E em alguns locais está faltando esse planejamento. Por outro lado, o requerimento que eu coloquei, do mesmo assunto, é que aonde tem essas lixeiras, onde está sendo depositado esse lixo não é recolhido. Então fica um amontoado de lixo, de todo tipo de lixo, aonde ninguém recolhe por mais de meses. Por mais de meses. Eu coloquei aqui semanas, mas eu estou marcando a data onde não é recolhido, no local que eu sempre passo, e tem mais de meses que não é recolhido. Então está lá o lixo. E aí começa alguns cidadãos de Leme, e vem aquela lixeira, porque eles passam por lá, é local onde os ciclistas passam, onde passa o pessoal que vai para o trajeto das capelas, e vem aquele amontoado e começam a se sentir no direito, alguns maus munícipes, e jogar descarte irregular lá. Então ele sai da cidade para ir descartar lixo, por quê? Porque a lixeira transbordou, caiu no chão, e aí ali pode jogar. Então aí você acha colchão, você acha pedaço de móvel, acha o lixo, e alguns que catam reciclável vão nesses locais, porque ali tem todo tipo de lixo, tem reciclável não. Aí abre aquilo que está empacotado, joga o resto no chão e leva aquilo que é reciclável. Então, se andarem aí, senhores vereadores, pela área rural, por esses pontos que demandam as áreas rurais do nosso município, onde tem bastante moradores, vocês vão ver os pontos de desova e o que acontece com o lixo coletado. Essa semana eu parei e vim atrás de um veículo e eles puseram uma caixa de papelão na lixeira lá. Vim até o supermercado Nossa Senhora Aparecida lá em cima. Era uma placa de araras, aquelas placas antigas. Aí eu parei, um senhor de idade, uma senhora desceu, falou, o que aconteceu? Eu vim devagar, o tempo todo atrás. Eu coloquei o lixo lá, estou preocupado se o senhor é fiscal. Eu falei, não sou fiscal.
Eu coloquei aquela caixa lá, que só tem reciclável lá, então a gente traz. Eles moram lá na Criciúmal, dentro da usina, aquela vila que tem lá, tem a colônia, estava me fugindo do termo. Ele colocou corretamente dentro de uma caixa de papelão, só reciclável ali, né? Mas não cabia mais na lixeira, então tem que colocar no chão. E aquilo vai esparramando. E quando não passam esses coletores de reciclável, aí eles esparramam, porque eles abrem os outros sacos. De maneira que está sendo esse problema do lixo, ele agride o meio ambiente lá também. Então, eu requeri as datas que os lixeiros passam, que os coletores passam, vamos dizer, melhor dizendo, né? E qual é a frequência, porque eles passam informalmente, que é de quinta e sábado, mas não passam. Faz mais de mês que não é recolhido o lixo da área rural. Então, senhor prefeito, verifique que estão falando que é de terça, de quinta e sábado, mas fazem 4 quintas, 4 sábados que ninguém passa a recolher o lixo da área rural das lixeiras coletivas. As estradas rurais foi tocado hoje aqui pelo Davi Pedrão, né, numa das solicitações. Elas também estão no estado e agora acaba a chuva, é hora de recuperar. E alguns locais onde a usina intervém, e ela intervém sem esse acordo com o município, e faz o que quer. Então tem estrada aí que jogaram o rachão, a pedra número 4, aonde arrebenta com pneus de veículo pequeno, teve acidente com motociclistas, e isso já está desde o ano passado, isso já foi mostrado, inclusive para o seu prefeito, em loco, e até hoje não se cobrou uma providência ou a própria prefeitura fazer a recuperação desses locais. Então, quando a usina vai interceder, eu sei que ajuda, é bom, é benéfica essa ajuda da usina, mas ela tem que ser coordenada por alguém, e ela tem que ser o que pode e o que não pode. Não é o que serve só para o caminhão, porque a maioria dos veículos que saem da nossa área rural são veículos pequenos. E isso prejudica bastante. E por último, e bastante importante, o requerimento que eu fiz ao senhor prefeito, nós tivemos uma reunião no dia 6 de março, onde estavam a maioria dos nossos vereadores, junto ao prefeito, e ele, naquela oportunidade, ele nos afirmou que o problema da água suja que nós tivemos, e não sabemos se contaminada, foi um problema de um servidor que estava jogando um lodo, esse foi o termo que ele usou, durante 3 vezes ao dia para prejudicar, sabotando o pessoal da nossa Saicil. E a Saicil estava recebendo muitas críticas por isso. Aqui mesmo foram criticados, foi pedido providência ao superintendente, aos servidores, que aquilo não podia acontecer. Bom, com essa fala do nosso prefeito, onde falou que houve um ato de sabotagem, foi identificado, eu, na oportunidade, eu perguntei de imediato, esse vagabundo vai para a rua? Foi o termo que eu usei, e usei aqui nesse plenário. Não, vai para a rua, ou seja, está identificado. Então eu requeri ao senhor prefeito, e gostaria que isso viesse, a resposta, se foi aberta a sindicância para apuração. Faz 30 segundos, senhora presidente. E se já foi feito o boletim de ocorrência, porque o que aconteceu lá é crime. E se não aconteceu nada, o porquê foi falado aos vereadores no dia 6 de abril que um servidor da Saicil estava jogando esse tipo de lodo na rede de água tratada. Então, eu espero que o senhor prefeito responda se já foi aberta a sindicância, foi feito o boletim de ocorrência para providência com essa pessoa. Porque me parece que tem um servidor que trabalha nessa área, então está se direcionando para ele. E parece-me que esse servidor tem muito tempo de casa, é uma pessoa responsável e não estaria fazendo isso. Vereador, desculpa aí, mas tem que ser o Ayrton agora. Muito obrigado. Ayrton Cândido da Silva, o senhor terá 10 minutos. Boa noite, presidente, membros da mesa, nobres pares, população que nos acompanha de forma presencial
e também pelas redes sociais. Rastreador em todos os veículos oficiais da Prefeitura e suas autarquias. Na legislação passada, eu apresentei um projeto de lei dispondo sobre a obrigatoriedade de identificar todos os veículos oficiais com adesivo de forma permanente. Na ocasião, eu sofri uma certa resistência por parte de um grupinho que estavam mal acostumados. Inclusive, tinha pessoas que ficavam com o carro oficial, ou seja, o carro da prefeitura, a semana toda para uso dela. Inclusive, ia para casa, passava final de semana, enfim. Mas, felizmente, com o apoio dos colegas, dos demais vereadores na oportunidade, o meu projeto foi aprovado por unanimidade e hoje essa realidade está mudando. Boa parte dos veículos da prefeitura já estão identificados. Hoje a população tem a possibilidade de saber se aquele carro que está na garagem do vizinho é do vizinho ou se é da prefeitura, graças a essa lei de minha autoria. Agora, em consonância com isso, eu apresentei esta noite um anteprojeto de lei dispondo sobre a obrigatoriedade de colocar rastreador nos veículos. Por quê? É muito importante para o município. Com esse equipamento instalado nos veículos oficiais e de suas autarquias, o gestor municipal, ele terá condições de rastrear em tempo real aonde está o veículo, ele terá condições, caso de alguma denúncia, de identificar o condutor do veículo, terá uma redução no consumo de combustível, enfim, são várias melhorias que esse dispositivo colocado nos veículos trará para a municipalidade. Eu tenho amizade com vários empresários que mantêm em suas frotas esse equipamento e é fantástico o custo-benefício que isso irá proporcionar. Não só em termos de fiscalização, mas também para a segurança do próprio servidor. Porque se ele passar mal durante uma viagem, de repente um mal súbito, alguma coisa que ele esteja sozinho, a prefeitura terá condições de saber em tempo real onde ele está, terá condições em caso de um furto, de um roubo, também de rastrear esse veículo, enfim, são vários benefícios. Diante do exposto, eu quero já de antemão solicitar o apoio do senhor prefeito Claudemir Borges e também dos nobres pares, quando esse projeto vier para votação, de antemão já peço o apoio de vossas senhorias para que a gente aprove esse projeto, para que passe a vigorar como lei, e aí sim a população com certeza ficará satisfeita com esta casa que aprovou e também com o senhor prefeito, que trará maior transparência no uso dos veículos oficiais. Uma outra questão também que eu apresentei esta noite é um anteprojeto de lei dispondo sobre o espaço motoboy. O que seria isso? Da pandemia para cá, nós pudemos constatar a importância do trabalho realizado pelos motoentregadores, pelos motoboys, enfim. De lá para cá ficou claro a importância do trabalho realizado por esses profissionais. E é comum também a gente, pela cidade, encontrar um grupinho desses profissionais, seja ali ao lado do McDonald's, seja ao lado da Swift, seja aqui na Rafael de Barros, eles acabam se aglomerando ali e ficando de uma forma improvisada, né, para trabalhar. Por quê? Porque eles não têm um local fixo. Então, a intenção desse projeto de lei que eu apresentei esta noite é da gente regulamentar, do senhor prefeito pegar e, de repente, ver a possibilidade de designar um espaço com as mínimas condições, né, um espaço que eles possam ter para descansar assim, com cadeiras, com mesas para tomar um lanche, um Wi-Fi, enfim, um local que eles possam deixar as motos estacionadas. Então, a intenção do projeto é essa, é valorizar esses profissionais que desempenham um trabalho extremamente importante no dia a dia da nossa cidade, muitos no anonimato, muitos não são lembrados, né? E esse trabalho é muito importante. Então, de antemão, eu quero deixar aqui um pedido ao senhor prefeito Claudemir Borges, que olhe com carinho esse anteprojeto que eu apresentei e que a gente coloque em prática esse serviço importante. De momento é só, presidente. Muito obrigado a todos. Senhor Fabielle Trevisan, a senhora terá 10 minutos. Senhora, senhorita.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, mesa, amigos. Boa noite a todos presentes, quem está no online assistindo a gente. O que me traz a essa tribuna hoje, infelizmente, é falar sobre um caso que a gente teve na última sexta-feira. Eu achei necessário usar a tribuna e não as minhas redes sociais apenas, né? Tivemos uma tragédia muito triste, principalmente para quem é mãe, para quem é humano. Eu quero deixar claro nessa tragédia, né? Eu fui chamada, as autoridades ainda estavam no hospital, eu fui chamada no momento para a retirada do animal da casa, que a gente saberia que ia trazer aí momentos de mais dores à família. E o que eu quero deixar claro é que eu, vereadora, eu, Fabielle Pessoa, sim, sou da causa animal, mas não é por isso que eu estou apenas defendendo o animal, jamais. Eu me solidarizo com a família, me coloco à disposição da família. E foi um fato isolado que aconteceu aí, muito triste, né? Eu acredito que moveu a cidade toda. Não tive coragem de estar presente no sábado, não tenho essa coragem, mas falando do animal, o animal sim está comigo. Estive em visita hoje junto com a equipe das zoonoses, né? Estamos acompanhando o animal até domingo. Não postei fotos nem vídeos do animal, porque eu estou a todo momento em contato com as autoridades locais, tá bom, gente? Quero deixar claro isso, está sendo tratado como qualquer outro caso, chegaria nas minhas mãos. As TVs também, 2 TVs importantes, entraram em contato comigo, estão aguardando essa questão para ser resolvida e a gente falar no momento exato, né? Nesse momento, o cachorro está sendo cuidado, o animal está sendo cuidado. Então, nesse momento, a gente tem apenas que rezar pela família e mostrar a nossa empatia e solidariedade, né? Então, é por isso que eu vim falar sobre isso essa noite, né? Primeira vez que eu uso a tribuna, infelizmente, para um caso triste e comovente, porque, além de tudo, além de eu ser mãe, eu sou humana. Então, a gente sente a dor do outro, né? Então, é isso. Qualquer informação será repassada mediante a autorização das autoridades, né? Então, curiosidade, fake news, isso não pode existir nesse momento, tá, gente? Então, eu peço respeito à família, né? Peço respeito à família e, na hora certa, no momento certo, isso será colocado nas minhas redes sociais, nas redes sociais da associação, tá? Então, é só isso que eu peço, de todo o meu coração. Tenho recebido muitas mensagens, não estou expondo ninguém e nem faria isso e nem vou fazer, tá? Mas eu tenho tudo guardado, como eu disse, hoje eu estive com um animal, mas nesse momento não vamos falar do animal. Ele está recolhido, está salvo e seguro. A questão é me solidarizar com essa família, me colocar no lugar dessa mãe, desse pai, desses avós, tios, convívios, né? Conviviam com a criança. Então é isso, né? Peço nesse momento respeito à família e ao momento que todos nós estamos passando. Tá bom, gente? Muito obrigada, uma ótima noite. Elan Ricardo da Paixão. Senhor presidente, membros da mesa, nobres vereadores, público presente, também aqueles que nos acompanham pelas mídias sociais. Na noite de hoje, faço uso da tribuna para tratar de um problema que todos nós diretamente estamos envolvidos. Mas mais do que isso, eu procurei saber, eu procurei informações no departamento jurídico da SAICIL, a fim de saber o que exatamente aconteceu. E
nós temos sim um problema na água, vira e mexe em vários bairros a água chega suja realmente. Então, esse problema é um problema da SAICIL, do setor competente que é o Maurício, que é o presidente da SAICIL, responsabilidade dele, essa parte. Mas eu acho que nós temos uma responsabilidade, muitas vezes, da forma com que nós tratamos os assuntos que são colocados nas mídias. E também que são trazidos para a gente. Então, a sindicância, ela foi aberta para apuração. E a operação de lodo, que é o tratamento lá, ela é nova. Essa operação de lodo. E ela estava consumindo muita água. E quem trouxe isso para mim foi o pessoal da SAICIL. E ele é a mesma coisa que você limpar o fundo de uma piscina. A sujeira decanta, passa e tira a sujeira. E por que foi aberta a sindicância? Para analisar qual foi o procedimento e aonde foi que aconteceu um possível erro. Foi uma quebra do equipamento, também tudo aponta, que levou a isso daí. O sistema apresentou um problema e acabou aí acontecendo a sujeira na água. E de antemão, o que 99,99% das pessoas envolvidas me trouxeram é que não foi uma conduta maldosa que fez isso. Então, eu me solidarizo não só com as pessoas ligadas diretamente a esse problema, mas com todos aqueles colaboradores da SAICIL que, de certa forma, acabaram sendo apontados. Então, eu penso que muitas das vezes a conversa chega até nós de formas distorcidas. E muitas vezes, no afago de querer ajudar, a gente acaba soltando alguma coisa que não aconteceu realmente. Então, eu conheço a pessoa envolvida de forma direta, é uma pessoa de extrema confiança, é um profissional, uma pessoa muito querida pelos demais colaboradores da SAICIL. Então, mais uma vez, nós temos que tomar cuidado com a forma que o pessoal traz para a gente. Então, fica aqui um apontamento, uma reconsideração à forma de que foi trazida, inclusive nas mídias sociais do nosso município. Esse assunto foi tratado também na rádio. Então, a forma com que ele foi tratado, pode ser que lá na frente aponte alguma coisa diferente? Pode. E aí sim, nós teremos aí argumentos mais fortes para trazer realmente o que aconteceu. Fato é, a água vem vindo suja, Elan? Claro. Deve ter alguma coisa errada? Sim. Mas, repito, difícil apontarmos algumas pessoas em detrimento dos acontecimentos. Então fica aqui, mais uma vez, a minha solidariedade a todos aqueles colaboradores da SAICIL que, de certa forma, foram apontados e também aos envolvidos de forma direta. Assim como o João trouxe aqui, ele oficiou, pedindo que esses esclarecimentos sejam trazidos da forma que foi pontuado com ele e com os demais presentes no dia, e isso daí vai trazer uma maior clareza. O que eu fiz foi buscar essas informações, tá? Para, inclusive, me colocar aí à disposição dos envolvidos, para, de certa forma, aí, sanar esses problemas. Então, obrigado, senhor presidente. Concede um... Pois não. Realmente, o que o vereador Elan falou aqui, a responsabilidade ela é muito grande. E o que foi falado aqui, e que foi trazido pela autoridade máxima do município, na presença de quase a totalidade dos vereadores, que tinha sido um ato de sabotagem por um servidor. Então, o que foi passado nas mídias sociais eu não posso falar, mas o que foi falado na nossa Câmara Municipal foi exatamente a informação trazida pelo senhor prefeito municipal, que era um ato de sabotagem, um servidor que já tinha sido pego e que as providências seriam tomadas, né? Então, fica aqui que a Câmara Municipal, eu entendo que ela nunca... por isso a gente está pedindo, né? Se houve a sindicância, o resultado de sindicância, e é um crime, né? Se sabotagem seria um crime, né? Seria o boletim de ocorrência. Então, fica aqui, senhor prefeito, antes do senhor falar que aconteceu, aguardar essas
essas apurações mais profundas e não trazer essa informação para a Câmara Municipal. Sim, Obrigado. Imagina, fiz questão de dar a parte para o João, e conforme o João mesmo trouxe aqui, as palavras que ele usou outrora, né, bastante incisivas, direcionadas diretamente, né, à pessoa que possivelmente poderia ter cometido isso. E assim como a gente se coloca na condição de outras pessoas em dados momentos, esse é um dos momentos em que essa pessoa, uma pessoa muito querida no meio dela, no meio de todos os trabalhadores, tenho certeza, da SAICIL, todos eles se sentiram ofendidos, né? Não pela pessoa do João, ou do senhor João Arraes, ou de outros vereadores que fizeram uso, mas sim a Câmara Municipal, em nome da Câmara Municipal, né? Todos os vereadores, nós estamos aqui para quê? Para realmente aí nos colocarmos à disposição e que isso seja melhor apurado e que ao final dessa apuração, né, João? Aí sim a gente vai poder falar se foi A, se foi B, ou se foi C. Mas hoje, o que nós temos, o que é? É um pedido de reconsideração aos envolvidos, em nome da Câmara Municipal de Leme, e aguardar o sistema que seja feito a apuração necessária. Obrigado, boa noite. Elias Eliel Ferrara, o senhor terá 10 minutos. Senhor presidente, membros da mesa, demais vereadores, público que está nos acompanhando, seja presencialmente ou pelas redes sociais, uma boa noite a todos. Vim aqui ratificar aquilo que já foi mencionado por alguns nobres pares que me antecederam a respeito dos requerimentos que estamos sem resposta, né? E eu digo mais, eu tenho requerimentos de outubro do ano passado que ainda não foram respondidos. Eu cito aqui requerimento 176/2024, 184/2024, 199/2024, 205/2024, 208/2024, 209/2024. Sem falar todos os do presente exercício que também ainda não foram respondidos. Até tive informação de que o prefeito estaria pedindo para o chefe de gabinete para que pudesse responder os requerimentos, mas eu quero deixar bem claro aqui que, como já foi dito pelo coronel também, é uma função, nós estamos representando o povo diante desses pedidos, diante desses requerimentos, e não é um favor que o município, né, o executivo, ele nos dá, mas sim algo legal. Eles têm obrigação legal, pelo artigo 52 da nossa lei orgânica do município, no inciso 17, tem obrigação legal de responder todos os requerimentos, até para que nós possamos cumprir com a nossa responsabilidade de fiscalizar. Porque sem a devida informação que nós estamos buscando junto ao Poder Executivo, nós temos uma dificuldade muito grande de fazer uma devida fiscalização. Então, há uma obrigação legal, há uma exigência para que isso seja realizado, e até o momento, já fazendo aí 4 a 5 meses, né, pelo menos no meu caso, eu estou sem resposta de vários requerimentos. Então, fica aqui a exigência ao prefeito municipal, juntamente com o secretariado, né, chefe de gabinete, a todos, para que façam com a máxima urgência a resposta dos nossos requerimentos. A obrigação legal é de dias, nem meses, né? Então, fica aqui nosso pedido, como Câmara Municipal, fazendo essa exigência para que o Poder Público responda os requerimentos com a máxima urgência. Muito obrigado a todos, boa noite. João Serbe, o senhor terá 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, mesa, público, venho endossar a respeito do requerimento, porque está uma vergonha. Está uma vergonha. E eu quero deixar claro aqui, que eu fiz alguns requerimentos muito importantes, como todos são importantes. Mas o mais importante é da Santa Casa.
Se não vier resposta para esta casa, da Santa Casa, eu vou para o promotor público, baseado no artigo 52. Quero deixar bem claro, depois não vem falar, vem pedir para deixar quieto. Então, quero deixar bem claro. E falando de Santa Casa, tenho uma ideia para o senhor prefeito. O vereador que me antecedeu falou também aí a respeito de fazer uma pediatria. Nós temos uma pediatria montada no hospital. Está montada, não sei por que não funciona. Gastaram o dinheiro do povo lemense para fazer aquela pediatria. Por incrível que pareça, eu fui visitar quando foi inaugurada, ficou chique demais. Ficou chique. Por que não fazer, atender as crianças de 0 a 12 anos, montar com os médicos, fazer uma equipe médica de pediatras para atender nessa pediatria que está parada praticamente. Isso nós temos que cobrar sim. Por quê? Porque está dando enchimento no UPA, pode esvaziar. Pode esvaziar o sistema de postinho de saúde no UPA, enfim, melhorar a saúde de Leme. A respeito da SAICIL, eu fui o vereador que subi nessa tribuna e também disse a respeito da... Eu tenho medo de uma coisa, senhoras. Quero deixar aqui, eu já vi esse filme antes. Quando eu fui vereador, há 20 anos atrás, começou essa mesma coisa. Mesma coisinha, essa ladainha. De problema de SAICIL, problema daqui, problema dali. Estavam preparando para terceirizar a SAICIL. Espero que não seja a mesma coisa. Que sirva de alerta aqui. Espero que não venha, porque não é possível. Já era para ter resolvido há muito tempo. Agora, cada dia tem uma coisa. Espero, senhoras e senhores, na época, já falecido o subintendente da SAICIL, vocês se lembram o episódio que esse vereador denunciou na época. E aconteceu o que aconteceu. Tomara que não seja a mesma coisa. Tomara. E tomara, mais uma coisa que eu tenho que falar, senhor presidente. Estou preocupado. Estou preocupado com a licitação da Câmara Municipal, a venda da Câmara Municipal. Estou escutando falar para baixo e para cima. E encerra-se dia 4 de abril a licitação da Câmara. Tomara que não seja uma armação em cima dessa casa. Estou preocupado, tomara. Estou apenas alertando. Da forma que está sendo feita, não sei não se não está direcionada a alguém. É duro falar isso. Mas, diga-se de passagem, nós vamos ver na abertura da licitação. É isso minha fala. O número 373, de 14 de setembro de 2021, a prosseguimento desta sessão sem intervalo regimental. Os vereadores favoráveis ao prosseguimento da sessão sem intervalo regimental permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado pelos presentes. Daremos continuidade à sessão, passando assim a ordem do dia. Solicito ao secretário que faça a leitura do requerimento de urgência especial do projeto de lei número 24/2025, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial e das outras providências.
vereadores abaixo assinados, com fulcro no artigo 192 e seguintes do Regimento Interno, vem respeitosamente requerer a Vossa Excelência seja o presente pedido submetido à apreciação do egrégio plenário para o fim de conceder o regime de urgência especial na tramitação do projeto de lei ordinária número 24/2025, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial e dar outras providências. Justificativa. O projeto de lei em questão busca urgência especial na tramitação legislativa para autorizar o Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 1.791.000 por conta de anulação parcial para viabilizar a contratação de empresa especializada na terceirização de mão de obra para serviços monitor, o que justifica a adoção do regime de urgência especial. Coloque em votação o requerimento da urgência especial de autoria dos senhores vereadores. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado por 11 votos e um contrário e um ausente. Isso? Tenho, Elias. A tramitação de urgência especial do projeto de lei número 24/2025, de autoria do prefeito municipal. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do parecer das comissões permanentes. Parecer conjunto. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo. As comissões de Constituição, Justiça, Redação, Orçamento, Finanças e Contabilidade e de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo, reunidas extraordinariamente na sala das comissões Palmiro Ferreira Vieira, analisando detidamente o presente projeto, apresenta o seguinte relatório, o qual é também nosso voto. Trata-se de projeto de lei ordinária de autoria do prefeito municipal que busca autorização legislativa para que o Executivo Municipal possa abrir crédito adicional especial no valor de R$ 1.791.000 por conta de anulação parcial para viabilizar a contratação de empresa especializada na terceirização de mão de obra para serviços de monitor. Houve por parte do excelentíssimo senhor prefeito municipal a solicitação de regime de urgência, contudo, conforme requerimento subscrito pelos números necessários de vereadores, foi requerida a tramitação pelo regime de urgência especial. Logo, o presente projeto encontra-se nesta tramitação. Ressalta-se ainda, conforme dispõe o artigo 2º do projeto de lei em questão, já ficam alterados os anexos do Plano Plurianual LDO e LOA do exercício financeiro de 2025. No tocante à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, estando o projeto em questão bem redigido e instruído, o que torna em condições de ser apreciado pelo plenário desta Casa, motivo pelo qual emite parecer favorável à sua tramitação. De outro aspecto, o projeto se apresenta de forma interessante, conveniente e necessária, segundo a legislação pertinente à matéria, inclusive sobre que a Comissão de Orçamento, Finanças, Contabilidade, de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo são de parecer favorável ao projeto, merecendo ser apreciado, aprovado pelo plenário desta Casa. Assinam pelas comissões Ailton Cândido da Silva, João Carlos Serbe, Elias Eliel Ferrara, Cristiano Ailton Bosch. Feita a leitura, coloca em primeira discussão o projeto de lei número 24/2025. Está em primeira discussão o projeto. Não havendo vereadores que queira discutir, coloca em primeira votação o projeto de lei número 24/2025. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado em primeira votação por
9 votos favoráveis, 3 contrários e 1 ausente. Agora coloco em segunda discussão... Não, desculpa. O projeto de lei número 24/2025, da autoria do prefeito municipal. Agora coloco em segunda discussão o projeto de lei número 24/2025. Está em segunda discussão o projeto. O senhor terá 10 minutos, nobre. Senhora presidente, membros da mesa, vereadores, público presente, eles que nos acompanham também. Esse projeto de lei, nós conversamos bastante aqui, não somos favoráveis à contratação por empresa terceirizada, todos unânimes nisso, né? No entanto, o que está ocorrendo hoje necessita de uma melhor avaliação. Esse concurso, ele varia muito. Eu me lembro, se eu não me engano, uns 2 anos atrás, conheci uma pessoa que a posição nesse concurso foi 170 e pouco. Chamaram. Ela ficou 2 dias e não voltou mais. Por quê? Porque não vai. Quando a pessoa faz o concurso, quando ela vê que vai lá para cuidar de crianças, simplesmente não volta mais. Então, vai ter que fazer o concurso. Foram chamados todos os que teve no último concurso, não tem mais. E todos os dias, quase, acredito que quase todos os vereadores recebem reclamação devido à falta de instrutores, né? E os pais precisam de criança para cuidar. Então, isso é o motivo pelo qual eu votei a favor, vou votar a favor agora em segunda, tá? Respeito cada um siga as suas convicções. Esse é o motivo pelo qual eu vou votar a favor. Tá? E eu fiz uma pesquisa aqui, está justificando a média de monitores necessários de acordo com as diretrizes da Organização Mundial da Saúde, OMS, e da Sociedade Brasileira de Pediatria, SBP, são algumas diretrizes gerais, aqui estão. Crianças de 0 a 3 anos, um monitor para cada 3 crianças. Algum tempo atrás, acredito que há um mês mais ou menos, né, presidente? Veio uma moça conversar conosco aqui, que é monitora, até me chamou a atenção, porque geralmente o pessoal procura a gente, muitos, devido ao salário que era baixo, realmente era, foi votado o projeto aqui para aumentar o salário, justo, aliás, mas a preocupação dela era o quê? Que era um pouco monitor para o tanto de crianças que tinha lá. Ela falou que ela estava, se não me falha a memória, acho que ela estava com 8 crianças. E aqui diz que é um monitor para cada 3 crianças. Crianças de 4 a 6 anos, um monitor para cada 5 crianças. E depois, de 7 a 12, um monitor para cada 10 crianças. Então, mais uma vez, não somos favoráveis à contratação por empresa terceirizada, mas esse caso merece uma atenção especial. É isso aí, obrigado. Deseja discutir? O senhor terá 10 minutos, vereador. A respeito desse projeto, nós estamos tratando com crianças que necessitam de monitores. O vereador acaba de falar aí a nova pesquisa aí, a quantidade de monitores, né? Pela quantidade de crianças, uma coisa extremamente importante. O município, há bastante tempo, eu falo isso porque eu tenho parente, eu tenho sobrinho, que necessita do cuidado, necessita de ter um monitor em sala de aula, e há tempo que o município não fornece esse monitor, simplesmente cumprindo legislação. Muito bem, esse projeto vem com urgência para ser votado, por falta de planejamento da Secretaria de Educação, por falta de planejamento do nosso prefeito, que ele era o prefeito nesses últimos 4 anos, estava como prefeito. Palavras dele, foi falta de planejamento hoje, aqui nessa casa. E eu acho que terceirizar um trabalho de monitor para cuidar de criança, qual é a empresa de Leme que tem monitores? Qual é a empresa de Leme que tem monitores para trabalhar com nossas crianças? Capacitados para trabalhar com nossas crianças? Da onde vão vir esses monitores que serão contratados pela terceirizada e que vão estar junto das crianças? Por um período aí que ele pede de 3 meses, no máximo 6 meses, para que isso ande o concurso. Então,
Nós não sabemos a responsabilidade que terão esses monitores, quem são esses monitores, logicamente terão que ser capacitados, ter um curso de formação, o que não acontece em diversas secretarias nossas, né? Nós temos diversos secretários que até hoje não foi respondido qual é a capacitação deles estarem, mas não é o tema do momento. Então eu acho que nós temos que ter cuidado em aprovar uma lei para terceirizar uma firma a colocar monitores por um período pequeno e não em acelerar o concurso e trazer servidores públicos com todas as responsabilidades que eles trazem atrás, que vão estar cuidando das crianças. Terão que ser capacitados. Palavra do próprio prefeito, né? Vai ter a prova prática, será que ele sabe trocar uma fralda, será que ele sabe dar todos os cuidados? É lógico que a firma terceirizada vai cobrar isso também, mas eu tenho medo de votar essa autorização para se contratar terceirizado para cuidar das crianças e não de fazer o concurso. Quem esperou mais de anos aí e está deficiente, isso está deficiente, isso tem que ser resolvido, mas que seja resolvido com concurso de admissão, com um concurso sério para a contratação de monitores para atender com os servidores públicos e não com terceirizados, que nós não sabemos quem vai estar à frente desse concurso, essa firma que estará à frente e quem serão os profissionais. A gente vê em outras áreas aí, firmas que ganham licitações para construção, no meio do caminho não conseguem, então não sabemos nem quem é a firma que vai concorrer com isso para terceirizar esses monitores. Então, eu acho que isso demanda uma preocupação por nós e para pensarmos bem no votar e trazer pessoas terceirizadas para cuidar das nossas crianças. Satisfeito. Queira discutir? Não havendo nenhum vereador que queira discutir, coloque em segunda votação o projeto de lei número 24/2025. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado em segunda votação por 8 votos favoráveis, 3 contrários, 1 ausente, o projeto de lei número 24/2025, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial de outras providências. Coloco em segunda discussão o projeto de lei complementar número 3/2025, de autoria do prefeito municipal, que altera o anexo UB e B quadro suplementar da lei complementar número 618, de 28 de novembro de 2011. Está em segunda discussão o projeto. Não havendo vereador que queira discutir, coloque em segunda votação o projeto de lei complementar número 03/2025. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado em segunda votação por... Faltando um ausente aí. 12 votos favoráveis, 1 ausente. O projeto de lei complementar número 3/2025, de autoria do prefeito municipal, que altera o anexo B, quadro suplementar de lei complementar número 618, de 28 de novembro de 2011. Coloque em segunda discussão o projeto de lei complementar número 6/2025, de autoria do prefeito municipal. 6/2025, vereadora? Coloque em votação a vista da vereadora. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado pelos presentes. A senhora terá vista com o regime mental. Coloque em segunda discussão o projeto de lei complementar número 07/2025, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a alienar imóveis de propriedade do município por meio de doação com encargos em favor da UNEB, União Beneficente de Leme. Está em segunda discussão o projeto.
Não havendo vereador que queira discutir, coloco em segunda votação o projeto de lei complementar número 07/2025. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado em segunda votação por 12 votos favoráveis, um ausente. Isso aí. O projeto de lei complementar número 07/2025, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a alienar imóveis de propriedades do município por meio de doação com encargos a favor da UNEB, União Beneficente de Leme. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do parecer das comissões permanentes do projeto de lei número 23/2025, de autoria do nobre vereador Elan Ricardo da Paixão, que dispõe sobre a instalação de faixa elevada para travessia de pedestre em frente aos estabelecimentos do ensino municipal de Leme e das outras providências. Parecer conjunto. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade e Comissão de Obras e Serviços Públicos. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade e Comissão de Obras e Serviços Públicos, reunidas na sala de comissões Palmiro Ferreira Vieira, analisando detidamente o presente projeto de lei, apresentam um único relatório, qual também é o seu respectivo voto. Trata-se de projeto de lei de autoria do nobre vereador Elan Ricardo da Paixão, que dispõe sobre a instalação de faixa elevada para a travessia de pedestres em frente aos estabelecimentos de ensino do município de Leme. No que concerne a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, entendemos que o projeto em questão não ofende as normas superiores e está bem instruído. Assim, está esta comissão favorável à tramitação do mesmo. Já no tocante à Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade e Comissão de Obras e Serviços Públicos, são favoráveis ao projeto, entendendo a importância da maior segurança no trânsito e mobilidade urbana de frente às escolas do município, sendo que caberá ao egrégio plenário a sempre sábia e sabedoria decisão final. Sala das Comissões Palmiro Ferreira Vieira, em 6 de março de 25, assinam os vereadores Elan Ricardo da Paixão, Ayrton Cândido, João Carlos Serbe, João Arraes Seródio Neto, Ademir Albano Lopes. Feita a leitura, coloco em primeira discussão o projeto de lei número 23/2025. Está em primeira discussão o projeto. O vereador terá 10 minutos. Senhora Presidente, membros da mesa, nobres vereadores, é de suma importância a breve discussão do projeto, uma vez que a cada dia, de frente às nossas escolas do município, as pessoas vêm mais e mais com velocidade excessiva nos seus veículos, tanto motocicletas como também os carros. Então, é uma forma de nós podermos amenizar esse problema, é a faixa elevada de pedestre. Por quê? As crianças terão maior tranquilidade na travessia, assim como seus pais, e os motoristas terão que reduzir a velocidade por conta da elevação dessa faixa. Então, eu peço o apoio dos meus pares aqui na aprovação desse projeto, haja vista aí as necessidades que cada vez mais assolam o nosso município. Obrigado. Algum vereador que queira discutir? Coloque em primeira votação o projeto de lei número 23/2025. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado em primeira votação por 13 votos favoráveis, o projeto de lei número 23/2025, de autoria do prefeito municipal. Agora, do vereador Elan Ricardo da Paixão. Agora, coloque em segunda discussão o projeto de lei 23/2025. Não havendo vereador que queira discutir, coloque em segunda votação o projeto de lei número 23/2025. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado em segunda votação por 13 votos favoráveis, o projeto de lei número 23/2025, o projeto de lei número 23/2025, de autoria do nobre vereador Elan Ricardo da Paixão, que dispõe sobre a instalação de faixa elevada para a travessia de pedestre
em frente ao estabelecimento de ensino do município de Leme e das outras providências. Parabéns, vereador. Coloco. Coloque em votação o requerimento do vereador Elan Ricardo da Paixão para dispensa de leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de decreto legislativo 01/2025, 02/2025. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado o requerimento de dispensa de leitura dos pareceres por 13 votos favoráveis. Dispensada a leitura, o parecer coloca em primeira discussão única o projeto de decreto legislativo número 01/2025, de autoria do nobre vereador João Serbi, que concede o título de cidadão lemense ao senhor Cristian Cláudio Alves. Está em discussão única. Como não há vereador que queira discutir o projeto, coloca em votação nominal única o projeto de decreto legislativo número 01/2025. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamadas para votações nominais, devendo os vereadores favoráveis respondendo sim e os contrários responderão não. Vereador Ademir Albano Lopes. Ayrton Cândido da Silva. Amarílis de Oliveira Ribeiro. Karina Aparecida Blasque. Cíntia Cristina Grosclaus. Sim. Cristiano Ailton Boff. Davi Pedrão da Silva. Elias Eliel Ferrara. Elan Ricardo da Paixão. Fabielle Trevisan Bergamin. João Arraes Heródio Neto, sim. João Carlos Serbi. Nivaldo Aparecido Bergaminha. Unânime, senhora presidente. Aprovado a votação única por 13 votos favoráveis. O projeto de decreto legislativo número 01/2025, de autoria do nobre vereador João Carlos Serbi, que concede o título de cidadão lemense ao senhor Cristian Cláudio Alves. Dispensada a leitura do parecer, coloca em discussão única o projeto de decreto legislativo número 02/2025, de autoria do nobre vereador Elan Ricardo da Paixão, que concede a medalha Newton Prado ao senhor Otton Rodolfo Grosclaus, meu parente. Como não há vereador que queira discutir o projeto, coloca em votação nominal única o projeto de decreto legislativo número 02/2025. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada para votação nominal, devendo aos vereadores favoráveis responder sim e os contrários responderão não. Ademir Albano Lopes. Ailton Cândido da Silva. Amarílis Oliveira Ribeiro. Karina Aparecida Blasque. Cíntia Cristina Grosclaus. Sim. Cristiano Ailton Boff. Davi Pedrão da Silva. Elias Eliel Ferrara. Elan Ricardo da Paixão. Fabielle Trevisan Bergamin. João Arraes Heródio Neto, sim. João Carlos Serbi. Nivaldo Aparecido Bergaminha. Aprovado em votação única, 13 favoráveis, o projeto de decreto legislativo número 02/2025, de autoria do nobre vereador Elan Ricardo da Paixão, que concede a medalha Newton Prado ao senhor Otton Rodolfo Grosclaus. Na ordem do dia, não tendo mais matéria sujeita à deliberação do plenário e nem para a fase de explicação pessoal, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária ser realizada na próxima segunda-feira, dia 24 de março, às 18 horas, tendo em vista a Revolução número 397, de 12 de fevereiro de 2025,
que alterou o artigo 156 do regimento interno desta Casa de Leis, transferindo as sessões ordinárias para segunda-feira. Boa noite a todos.